Oi! No episódio de hoje da série Narrativas que compõem o meu livro, Gestar, Parir e Puerperar, eu vou contar um pouquinho para vocês da história de Sara, que foi a segunda mulher que eu encontrei nesse percurso. Ela já era mãe de 2 quando a gente conversou. A primeira filha tinha 6 anos quando ela viveu a segunda experiência de parto em maio de 2020, em plena pandemia. Ainda assim, o que marca o início da narrativa dela é o que aconteceu 6 anos antes, na primeira vez que ela entrou no hospital para dar à luz. O trauma do meu primeiro parto. A minha vivência me abalou demais e eu tive medo de chegar até lá dessa segunda vez, não pela pandemia, nem pelos casos de Covid, que eram muitos. Naquele momento eu nem lembrei disso, eu só lembrava do trauma. Fui para o hospital com muito medo de viver tudo de novo. E as pessoas ainda acham que violência obstétrica não existe, que é algo que as mulheres inventam e que não tem importância. Mas tem muita importância sim. E para honrar a história de Sara e de tantas de nós, eu escolhi trazer essa narrativa para cá. Esse é um tema muito sensível, então é importante que você avalie como é que você tá antes de continuar assistindo. Aquela cama de parto do hospital não me cabe, eu não tinha como apoiar as minhas pernas. Eu pedi para sair, para mudar de posição, mas ele não deixava. Ele fez a episiotomia em mim e eu não queria. Eu pedi a minha acompanhante, eu disse, ele vai fazer e eu não quero que faça. Mas ele respondeu, tem que fazer, porque você não está ajudando. Então ele fez e eu senti o corte, eu senti quando ele suturou. Eu dizia que estava doendo ainda mais e ele dizia que não, que já tinha colocado anestesia e não tinha como estar doendo. E eu sentia todos os pontinhos gritando. Ele foi muito ruim comigo e me deixou esses traumas que agora, na segunda gestação, quase me fez parir em casa pelo medo de chegar lá e viver tudo de novo. Sara nomeou o que tinha vivido em seu primeiro parto, violência obstétrica. Ainda que algumas pessoas achem que ela não existe, ainda que digam que é algo inventado pelas mulheres e que não tem importância, ela existe e é importante que falemos sobre, porque silenciar não vai nos proteger e ao falarmos, possibilitamos que o silêncio seja transformado em linguagem e ação, como propõe Audre Lorde. Tem um artigo de 2020 que traz essa discussão e o título ele vem como um questionamento. Quem tem medo da violência obstétrica? Ele foi escrito por pesquisadoras e médicas obstetras e ele traz uma provocação que é muito importante. Enquanto o termo é rechaçado, a ponto de em 2019 ter sido publicado um documento proibindo o uso do termo em documentos oficiais, a violência ela segue acontecendo, ela não cessa. As autoras, junto a outras mulheres pesquisadoras e ativistas, elas defendem um ponto que é fundamental. Não é o termo violência obstétrica que deve ser temido ou silenciado. Os nossos esforços e de todos nós, enquanto sociedade, não só profissionais que atuam na perinatalidade, devem ser na erradicação da própria violência. Isso se estende a todos os espaços, nas orientações de pré-natal, dentro dos hospitais e centros de parto, nas rodas de gestantes, nos consultórios de psicologia, quando a gente escuta e escolhe não revitimizar aquela pessoa que está na nossa frente falando de uma violência que sofreu. É uma escolha minimamente ética a gente não minimizar e invalidar essa dor e também não apaziguar a revolta, a raiva de quem foi violentada, aqui especificamente de quem foi violentada enquanto vivia o nascimento do próprio filho. No próximo episódio eu vou contar para vocês como foi essa segunda experiência de Sara, que apesar de ter sido num momento super crítico da pandemia em que os hospitais estavam lotados, ela teve uma experiência de parto muito diferente. E aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre um outro lado desse contexto, sobre a humanização do parto.